Uma jovem de origem humilde arriscou tudo para salvar uma criança durante uma emergência que abalou uma das famílias mais poderosas do país. A coragem de quem menos tinha voz transformou vidas e revelou que os verdadeiros heróis nem sempre usam uniformes. Uma história de superação, amor e segundas chances que mudará para sempre a forma como você vê o mundo. Antes de ouvir esse relato incrível, não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias emocionantes. O calor sufocante daquela tarde de dezembro na capital fazia com que até mesmo os aparelhos de ar-condicionado da mansão trabalhassem no limite. Chiara secava o suor da testa, enquanto dobrava as roupas pequenas no quarto infantil, cada peça cuidadosamente organizada nas gavetas de mogno. Aos 17 anos, ela já conhecia cada canto daquela casa como se fosse sua, embora soubesse muito bem que nunca seria. A mãe, Rose, trabalhava ali há mais de 10 anos, desde que Chiara era apenas uma criança. Começou como faxineira e, com o tempo, conquistou a confiança da família para cuidar da casa inteira. Chiara cresceu correndo pelos corredores largos, brincando nos jardins bem cuidados, sempre com a lembrança constante de que aquilo não lhe pertencia. Victor Allianz era um nome conhecido em todo o país. Suas empresas de tecnologia movimentavam milhões. Suas decisões influenciavam mercados e sua palavra tinha peso nas esferas mais altas do poder. Para Chiara, porém, ele era simplesmente o homem que às vezes passava correndo pelos corredores falando ao telefone, sempre vestido de terno impecável, sempre ocupado demais para notar a filha da empregada. A esposa de Victor, Fiona, era diferente. Elegante como uma modelo de revista, mas com um sorriso genuíno que iluminava qualquer ambiente. Ela sempre cumprimentava Chiara com carinho, perguntava sobre os estudos e, em algumas ocasiões especiais, até mesmo pedia sua opinião sobre a decoração de algum cômodo. Era Fiona quem insistia que Rose trouxesse a filha para o trabalho durante as férias escolares, dizendo que a casa ficava mais alegre com a presença da menina. Mas foi Theo quem realmente conquistou o coração de Chiara. O menino de 4 anos, com cachos dourados e olhos curiosos, a seguia pela casa como um cachorrinho. Desde bebê, ele parecia preferir a companhia dela à de qualquer outra pessoa, incluindo a própria babá oficial. Theo tinha problemas respiratórios desde pequeno, crises que deixavam todos em pânico, especialmente a mãe. Chiara aprendeu a reconhecer os sinais. Sabia quando ele precisava do inalador, quando era melhor levá-lo para um ambiente com ar puro. Naquela tarde específica, Fiona havia saído para um evento de caridade, e Victor estava trancado no escritório desde manhã, em uma videoconferência com investidores europeus. A babá oficial havia pedido folga por motivos pessoais, deixando Theo sob os cuidados de Chiara. Não era algo incomum. Na verdade, todos na casa sabiam que o menino se comportava melhor com ela. Chiara terminou de arrumar o quarto e sentou-se no chão para brincar com Theo. Ele havia espalhado seus carrinhos favoritos pelo tapete e criava histórias elaboradas sobre corridas e aventuras. A risada dele ecoava pelo quarto, um som puro que sempre aquecia o peito de Chiara. Nesses momentos, ela esquecia das diferenças sociais, dos uniformes que marcavam sua posição, da constante lembrança de que sua vida seguiria um caminho muito diferente da dele. Foi quando notou o cheiro. Sutil no início, quase imperceptível, misturado aos aromas habituais da casa. Cera de móveis, flores frescas dos arranjos que Fiona fazia questão de trocar semanalmente, o perfume suave do amaciante das roupas. Mas havia algo mais. Algo que não deveria estar ali. Chiara franziu o senho, interrompendo a brincadeira por um instante. Theo continuou com seus carrinhos, alheio a qualquer preocupação. Para ele, o mundo se resumia àquele momento, àquelas pequenas aventuras que criava com a imaginação fértil de uma criança de 4 anos. Chiara forçou um sorriso e voltou a prestar atenção na brincadeira, mas o cheiro persistia, ficando mais forte. A mansão era antiga, construída nos anos 1940 por um barão do café e depois completamente reformada por Victor quando a comprou. Os sistemas elétricos eram todos novos, mas a estrutura mantinha alguns dos mistérios e peculiaridades
Das construções de época. Ruídos estranhos às vezes ecoavam pelas paredes. O aquecimento central fazia barulhos que assustavam visitas menos acostumadas, e havia sempre algum técnico fazendo manutenção em algum canto da casa. Mas aquele cheiro era diferente. Chiara levantou-se devagar, fingindo buscar um brinquedo no armário, mas na verdade tentando identificar a origem do odor. Abriu a porta do quarto e espiou o corredor. Tudo parecia normal. As luminárias de cristal pendiam do teto alto, iluminando os quadros caros que decoravam as paredes. O piso de mármore brilhava como sempre, refletindo a luz que entrava pelas janelas enormes. Voltou para junto de Theo, que agora empilhava blocos de madeira em uma torre improvável. O menino estava concentrado, a língua de fora em um gesto de determinação que sempre arrancava sorrisos de Chiara. Ela sentou-se ao lado dele, mas seus sentidos permaneciam alerta. O cheiro ficou mais intenso. Desta vez não havia dúvida. Era fumaça. Não a fumaça gostosa de comida no forno ou da lareira da sala principal. Era algo queimando onde não deveria queimar. Chiara sentiu o coração acelerar, mas forçou-se a manter a calma. Theo era uma criança sensível. Qualquer sinal de pânico dela seria imediatamente captado por ele. Levantou-se novamente, desta vez com mais urgência disfarçada. Disse a Theo que voltaria em 1 minuto e caminhou até a janela do quarto. Lá de cima, no segundo andar, conseguia ver parte dos jardins e a lateral da casa. Tudo parecia normal do lado externo. Nenhum sinal de fumaça, nenhuma movimentação estranha. Foi quando ouviu o primeiro ruído diferente. Não era um dos sons habituais da casa. Era algo metálico, como se alguma estrutura estivesse se expandindo rapidamente. Logo depois, um ruído abafado, como se algo pesado tivesse caído em algum lugar distante da mansão. Chiara sentiu o estômago se apertar. Suas mãos começaram a tremer ligeiramente. Theo continuava brincando, alheio a tudo. Chiara olhou para ele e, por um momento, viu não o menino de 4 anos, filho de uma das famílias mais ricas do país, mas outra criança. Uma criança de sua memória, com cabelos escuros e sorriso travesso, que costumava brincar com ela nos tempos em que moravam em uma kitnet pequena na periferia da cidade. Luca, seu irmão mais novo, apenas 2 anos mais novo que ela. A lembrança veio como um soco no estômago, trazendo consigo todo o peso de uma tragédia que mudara sua vida para sempre. Não tinha sido um incêndio, como algumas pessoas pensavam quando ela contava a história pela metade. Tinha sido um acidente terrível em uma obra de construção próxima à casa onde moravam. Um deslizamento de terra após dias de chuva forte. Luca estava brincando perto do local quando aconteceu. Chiara tinha apenas 12 anos na época, mas nunca esqueceu a sensação de impotência. A correria, os gritos, as sirenes chegando tarde demais. A ausência súbita de Luca mudou tudo. A mãe Rose nunca mais foi a mesma. Foi quando conseguiram um emprego na casa da família. Allianz, uma nova chance de recomeçar longe das lembranças dolorosas. O cheiro de fumaça trouxe tudo de volta com uma intensidade brutal. Chiara sentiu as pernas fraquejarem, mas lutou contra a paralisia da memória. Desta vez, seria diferente. Desta vez, ela não seria apenas uma criança assistindo aos acontecimentos sem poder fazer nada. O som de passos apressados no corredor a trouxe de volta ao presente. Alguém estava correndo, e isso não era normal naquela casa onde tudo funcionava com a precisão de um relógio suíço. Chiara abriu a porta do quarto e viu um dos seguranças passando rapidamente falando em um rádio portátil. Seus olhos se encontraram por um segundo. O homem pareceu hesitar, como se fosse dizer alguma coisa, mas continuou correndo em direção ao andar de baixo. Foi então que os alarmes começaram a tocar. Theo largou os brinquedos e olhou para Chiara com os olhos arregalados. O som alto e intermitente dos alarmes ecoava pela casa inteira, um barulho que ele nunca havia escutado antes. A criança começou a chorar, mais por susto do que por medo, e estendeu os bracinhos para que Chiara o pegasse no colo. Ela não hesitou. Pegou Theo no colo e sentiu o peso familiar do menino contra seu peito. Ele estava tremendo ligeiramente,
e Chiara passou a mão pelos cachos dourados em um gesto automático de carinho. Precisava pensar rapidamente. Os alarmes eram de incêndio, isso ela sabia pelos testes mensais que faziam na casa. Mas desta vez não era teste. Olhou pela janela novamente e agora conseguia ver uma fumaça escura saindo de algum lugar no térreo da mansão. Sua primeira reação foi sair correndo para a porta principal, seguir o procedimento padrão que todos conheciam. Mas algo a fez hesitar. Theo estava tendo dificuldade para respirar. Não era ainda uma crise completa, mas Chiara reconhecia os sinais. A respiração um pouco mais rápida, o leve chiado que apenas quem convivia com ele conseguia perceber. A fumaça, mesmo que ainda não tivesse chegado ao segundo andar, já estava afetando o menino. Se ela descesse pelas escadas principais, passariam bem próximo à origem do incêndio. Foi então que se lembrou do corredor de serviço. Nos tempos em que era menor, Chiara costumava explorar cada canto da mansão quando acompanhava a mãe no trabalho. Descobriu passagens que ligavam diferentes partes da casa, escadas que eram usadas apenas pelos funcionários, rotas alternativas que os moradores principais nem sabiam que existiam. Uma dessas rotas levava a uma escada de emergência nos fundos da casa, longe da área principal onde o incêndio parecia ter começado. O problema era que para chegar lá, teria que atravessar uma parte da casa que nem sempre era segura. O corredor de serviços passava próximo ao porão, onde ficavam as caldeiras e sistemas elétricos. Se o fogo tivesse começado ali, poderia ser ainda mais perigoso. Theo chorava mais alto agora, assustado com o barulho dos alarmes e com a fumaça que começava a entrar pelas frestas da porta. Chiara sentiu que não tinha tempo para pensar em todas as possibilidades. Precisava agir. Pegou o inalador de Theo na mesinha de cabeceira e colocou no bolso. Cobriu o rosto do menino com uma fralda límpia que estava no trocador e abriu a porta do quarto. O corredor já estava tomado por uma fumaça clara e o calor era bem mais intenso do que alguns minutos antes. Começou a correr. Chiara correu pelo corredor principal, segurando Theo firmemente contra o peito. O menino havia parado de chorar, mas sua respiração estava mais difícil. Ela podia sentir o pequeno corpo tensionado, lutando contra o ar que ficava mais pesado a cada segundo. Os alarmes continuavam tocando em um ritmo desesperador, ecoando pelas paredes de mármore como um grito de socorro que ninguém parecia estar ouvindo. A fumaça era mais densa perto da escada principal. Chiara parou no topo dos degraus e olhou para baixo. Conseguia ver um brilho alaranjado dançando nas paredes do térreo, e o calor que subia era quase insuportável. Não havia como descer por ali sem expor Theo a uma quantidade perigosa de fumaça. A criança já estava com dificuldades respiratórias. Qualquer exposição adicional poderia desencadear uma crise grave. Foi então que tomou a decisão que mudaria tudo. Em vez de seguir para a escada principal, virou à direita e correu em direção aos fundos da casa. Conhecia aquele caminho de cor, mesmo que nunca tivesse imaginado que um dia precisaria usá-lo em uma situação de emergência. Era a rota que usava quando criança para explorar a mansão sem ser vista, um conjunto de corredores estreitos e escadas secundárias que conectavam as áreas de serviço da casa. O corredor de serviços era bem diferente do resto da mansão. Não havia mármore nem cristais aqui. As paredes eram pintadas de branco simples. O piso era de cerâmica comum, e a iluminação vinha de lâmpadas fluorescentes que zumbiam baixinho. Era o lado da casa que os visitantes nunca viam, o mundo paralelo onde Rose e outros funcionários se movimentavam silenciosamente para manter a vida da família Allians funcionando como um relógio. Chiara conhecia cada centímetro daquele labirinto. Sabia que se continuasse em frente e virasse à esquerda depois da despensa, chegaria a uma escada que levava diretamente ao porão. Mas também sabia que havia outra escada, mais adiante, que dava acesso aos fundos da casa sem passar perto das caldeiras e sistemas elétricos onde suspeitava que o fogo tinha começado. Theo estava mais pesado agora, não porque tivesse ganhado peso de repente,
mas porque Chiara sentia seus próprios braços fraquejarem. O medo fazia seu coração disparar, e cada batida parecia ecoar em seus ouvidos junto com o som dos alarmes. Mas ela continuou correndo, sussurrando palavras de carinho no ouvido do menino para mantê-lo calmo. Está tudo bem, Theo. É só um passeio diferente. Logo, logo vamos estar lá fora brincando no jardim. A voz dela saía mais trêmula do que queria, mas Theo pareceu se acalmar um pouco com o tom familiar. Ele enfiou o rosto no pescoço dela, respirando com dificuldade, mas sem entrar em pânico. Chiara sentiu uma onda de amor protetor tão intensa que quase a paralisou. Naquele momento, não importava que ela fosse apenas a filha da empregada. Theo era sua responsabilidade, e ela faria qualquer coisa para protegê-lo. O corredor de serviços estava mais escuro que o normal. A fumaça ainda não havia chegado ali, mas algumas luzes piscavam de forma estranha, talvez por causa de algum problema na rede elétrica causado pelo incêndio. Chiara acelerou o passo, seus tênis fazendo um ruído abafado no piso de cerâmica. Foi quando ouviu vozes atrás dela. — A criança está onde? — gritava alguém. — No quarto — respondia outra voz. — A babá deve estar com ele. — Que babá? A Ana está de folga hoje. Então quem está cuidando dele? Chiara reconheceu uma das vozes. Era Marco, o chefe de segurança da casa. Um homem experiente, ex-militar, contratado por Victor para coordenar toda a proteção da família. Ela sabia que Marco seguiria protocolos rígidos em uma situação como aquela. Protocolos que provavelmente incluíam encontrar a criança e entregá-la aos bombeiros ou a algum responsável oficial. Mas Chiara também sabia algo que Marco não sabia. Theo não sobreviveria a uma evacuação padrão. A fumaça já estava afetando sua respiração, e qualquer demora adicional poderia ser fatal. Ele precisava sair da casa imediatamente, pela rota mais rápida e segura possível. As vozes se aproximavam. Chiara podia ouvir passos correndo pelo corredor principal, gente gritando instruções, o som de rádios comunicadores estalando. Era questão de tempo até que alguém pensasse em procurar pelos corredores de serviço. Acelerou ainda mais, virando à esquerda no final do corredor e começando a descer uma escada estreita. Os degraus eram mais íngremes aqui, construídos para funcionários que conheciam o caminho, não para visitantes ou emergências. Chiara desceu o mais rápido que podia sem correr o risco de tropeçar com Theo no colo. A escada levava a um pequeno hall que conectava a cozinha auxiliar com a área externa da casa. Era por ali que as entregas eram feitas, onde os fornecedores deixavam suas mercadorias sem passar pela entrada principal. Chiara lembrava de ter visto sua mãe usando aquela passagem milhares de vezes ao longo dos anos. Quando chegou ao final da escada, parou por um momento para recuperar o fôlego. Theo estava respirando melhor agora que estavam longe da fumaça, mas ainda parecia assustado. Seus grandes olhos azuis olhavam para Chiara com uma confiança absoluta que fez o coração dela se apertar. Ele acreditava que ela ia protegê-lo. Não questionava, não duvidava, apenas confiava. Foi então que ouviu o som de vidro se quebrando. Era alto, como se uma janela grande tivesse explodido em algum lugar da casa. Logo depois, um rugido que parecia vir das profundezas da terra. O fogo estava ficando maior, mais violento. Chiara sentiu uma nova onda de urgência. Precisava sair da casa agora, antes que a situação se tornasse completamente fora de controle. A porta que levava ao exterior estava à sua frente. Uma porta simples de madeira pintada de branco, sem nada de especial. Mas naquele momento, ela representava a salvação. Chiara estendeu a mão para a maçaneta e girou. A porta não abriu. Tentou novamente, empurrando com mais força. Nada. A porta estava trancada. Chiara sentiu o pânico começar a subir pela garganta. Como podia estar trancada? Era uma saída de emergência. Deveria estar sempre aberta. A menos que... Lembrou-se de uma conversa que ouvira entre Victor e o arquiteto que havia feito as últimas reformas na casa. Por questões de segurança, algumas portas tinham trancas eletrônicas que só podiam ser abertas de dentro da casa usando um sistema computadorizado.
Era uma medida para evitar invasões, mas que agora se tornara uma prisão. Theo começou a chorar novamente, sentindo a tensão de Chiara. Ela o balançou suavemente, tentando manter a calma enquanto pensava em alternativas. Havia outras saídas pelos corredores de serviço. Tentou se lembrar de todas as vezes que havia explorado aquela área da casa. Sim, havia uma saída pela lavanderia. Era mais longe e significava voltar por parte do caminho e seguir outro corredor. Mas era a única opção que lhe restava. Chiara virou-se e começou a correr novamente, desta vez em direção à lavanderia, que ficava do lado oposto da casa. Enquanto corria, conseguia ouvir o tumulto lá fora. Sirenes se aproximando, vozes gritando instruções, o som de equipamentos pesados sendo movimentados. Os bombeiros estavam chegando, mas ela não podia esperar. Theo precisava de ar puro agora. A lavanderia era um cômodo grande, cheio de máquinas industriais que Rosie usava para cuidar das roupas da família. Havia sempre um cheiro de sabão e amaciante no ar, misturado com o vapor das máquinas de secar. Mas hoje o ar estava diferente. Mais pesado, com um toque de fumaça que conseguira se infiltrar mesmo ali. Chiara correu até a porta dos fundos da lavanderia. Esta era uma porta mais antiga, com fechadura mecânica comum. Girou a maçaneta e empurrou. A porta abriu. O ar fresco da tarde atingiu seu rosto como uma bênção. Chiara respirou fundo, enchendo os pulmões com oxigênio puro, e sentiu Theo fazer o mesmo. A respiração do menino melhorou quase imediatamente, o chiado diminuindo conforme seus pulmões se enchiam de ar limpo. Eles estavam nos jardins dos fundos da casa, uma área que Chiara conhecia bem. Era onde costumava brincar com Theo nas tardes livres, onde Rosie às vezes estendia roupas delicadas que não podiam ir na secadora. Um lugar seguro, longe do tumulto que tomava conta da frente da mansão. Chiara caminhou alguns metros, afastando-se da casa, e sentou-se na grama sob uma árvore frondosa. Theo estava respirando normalmente agora, seus olhos curiosos já observando os jardins como se fosse um passeio normal. Para ele, a aventura havia terminado. Para Chiara, as perguntas estavam apenas começando. Como o fogo havia começado? Por que ela havia sentido o cheiro antes dos alarmes dispararem? E por quê? Seus instintos a haviam levado a agir de forma tão diferente dos protocolos estabelecidos? Ela olhou para a mansão e viu a fumaça saindo das janelas do térreo. Bombeiros já estavam no local, suas mangueiras direcionadas para as chamas. Carros de polícia e ambulâncias bloqueavam a rua principal. Era um caos controlado, profissionais fazendo seu trabalho com precisão militar. E no meio de tudo aquilo, ela estava ali, sentada na grama com Theo no colo, duas pessoas que haviam saído da casa por uma rota que ninguém mais conhecia. Duas pessoas que estavam vivas e seguras porque ela havia confiado em sua intuição em vez de seguir as regras. Theo apontou para uma borboleta que pousara em uma flor próxima. Sua voz estava normal quando disse: "Olha, Chiara, que bonita!" Ela sorriu, sentindo lágrimas de alívio escorrerem pelo rosto. Estavam seguros. Contra todas as probabilidades, contra todos os protocolos, contra todas as expectativas, eles haviam conseguido sair da casa antes que qualquer dano real fosse causado. Mas Chiara sabia que essa era apenas a primeira parte da história. Agora viria a parte mais difícil: explicar por que ela havia tomado aquelas decisões, por que havia ignorado os protocolos, por que havia arriscado tanto. E, principalmente, lidar com o fato de que sua vida e a vida de Theo nunca mais seriam as mesmas. O som de vozes se aproximando fez Chiara erguer a cabeça. Do outro lado do jardim, ela podia ver figuras correndo entre as árvores. Bombeiros, policiais, funcionários da casa, todos procurando por algo, ou por alguém. Não demorou muito para que ela percebesse que estavam procurando por eles. Theo! Theo! A voz de Victor ecoava pelo jardim, carregada de um desespero que Chiara nunca havia ouvido antes. O homem sempre tão controlado, sempre tão seguro de si, gritava o nome do filho com uma angústia que partia o coração. Chiara levantou-se rapidamente, ainda segurando Theo no colo. O menino havia adormecido nos últimos minutos,
exausto pela aventura e pelo ar puro que finalmente conseguira respirar sem dificuldade. Ela hesitou por um momento, sem saber se deveria gritar de volta ou simplesmente caminhar em direção às vozes. Antes que pudesse decidir, um dos bombeiros a viu. "Aqui!" gritou o homem, acenando energicamente para os colegas. "Encontrei eles!" Em questão de segundos, Kiara foi cercada por uma multidão de pessoas. Bombeiros, paramédicos, policiais, seguranças da casa, todos falando ao mesmo tempo, fazendo perguntas, verificando se ela e Theo estavam feridos. O barulho acordou o menino, que abriu os olhos e olhou ao redor com curiosidade, como se toda aquela movimentação fosse um jogo interessante. Victor chegou correndo, empurrando pessoas para chegar até o filho. Quando viu Theo acordado e aparentemente bem nos braços de Kiara, parou abruptamente. Por um momento, ele simplesmente ficou ali parado, olhando para os dois como se não conseguisse acreditar no que estava vendo. "Papai!" Theo estendeu os bracinhos e Victor o pegou imediatamente, apertando-o contra o peito com uma força que fez Kiara se preocupar se ele não estava machucando o menino. Mas Theo riu, aparentemente achando graça na reação dramática do pai. Meu Deus, murmurava Victor, beijando o topo da cabeça do filho repetidas vezes. Pensei que... Ele não conseguiu terminar a frase. Kiara viu lágrimas escorrendo pelo rosto do homem, algo que ela jamais imaginara que pudesse acontecer. Victor Allianz, o magnata implacável que comandava empresas multinacionais, estava chorando de alívio nos jardins de sua própria casa. Onde você estava? Victor finalmente olhou para Kiara, e ela pôde ver uma mistura de alívio e confusão em seus olhos. Como vocês saíram da casa? Ninguém os viu passar pela saída principal. Antes que Kiara pudesse responder, Marco chegou correndo. O chefe de segurança estava visivelmente abalado, suor escorrendo pelo rosto, uniforme amarrotado. Ele olhou para Kiara com uma expressão que misturava alívio e algo que parecia suspicácia. Senhor Allianz, disse Marco, tentando recuperar o controle da situação. Precisamos entender o que aconteceu. A última informação que tínhamos era que o menino estava no quarto dele, no segundo andar. Como ele chegou aqui? Kiara sentiu todos os olhos se voltarem para ela. Era um momento que havia antecipado, mas para o qual não se sentia preparada. Como explicar suas ações sem parecer que havia agido de forma irresponsável? Como justificar ter ignorado protocolos de segurança estabelecidos? Começou, mas foi interrompida pela chegada de Fiona. A mulher vinha correndo pelo jardim, ainda vestindo o elegante vestido que usara para o evento de caridade da tarde. Seus saltos altos afundavam na grama macia, mas ela nem parecia notar. Quando viu Theo seguro nos braços de Victor, soltou um grito de alívio e se juntou ao abraço familiar. Meu bebê, sussurrava passando as mãos pelos cachos de Theo. Meu bebê está bem. Theo, claramente desconfortável com toda aquela emoção, começou a se mexer nos braços dos pais. Ele olhou por cima do ombro de Victor, procurando Kiara com os olhos, como se quisesse entender por que todos estavam agindo de forma tão estranha. Foi Fiona quem primeiro se dirigiu a Kiara diretamente. Querida, disse, largando Victor e Theo e caminhando em direção a ela. Você está bem? Está machucada? Kiara balançou a cabeça, sentindo-se pequena diante da atenção de todos. Estou bem, senhora Fiona, nós dois estamos bem. Mas como vocês saíram da casa? Insistiu Marco. Verificamos todas as saídas principais e ninguém os viu passar. Kiara respirou fundo. Sabia que teria que explicar mais cedo ou mais tarde. Usei o corredor de serviços, disse simplesmente. Saí pela lavanderia. Marco franziu o senho. O corredor de serviços? Mas isso é... Ele parou, claramente tentando processar a informação. Isso é contra todos os protocolos de evacuação. Em uma emergência, todas as pessoas devem ser direcionadas para as saídas principais, onde podem ser contadas e assistidas. Eu sei, disse Kiara, sentindo as bochechas queimarem. Mas Theo estava tendo dificuldade para respirar. A fumaça estava muito densa na escada principal, e ele tem problemas respiratórios. Pensei que seria melhor. Você pensou?
Marco a interrompeu, sua voz ficando mais dura. Você não é treinada para tomar esse tipo de decisão em uma emergência. Poderia ter se perdido, poderia ter levado a criança para uma área mais perigosa, poderia ter... Marco. A voz de Victor era baixa, mas carregada de autoridade. Ela salvou meu filho. O chefe de segurança fechou a boca, mas Chiara podia ver que ele não estava convencido. Havia algo em seus olhos que a deixava desconfortável, como se ele suspeitasse que havia mais na história do que ela estava contando. Foi então que Rose apareceu. A mãe de Chiara vinha correndo pelo jardim, o rosto pálido de preocupação. Quando viu a filha inteira e segura, suas pernas pareceram falhar por um momento. Ela tropeçou e quase caiu, sendo apoiada por um dos policiais. «Chiara!» gritou, recuperando o equilíbrio e correndo até a filha. «Minha filha, meu Deus, eu pensei...» Rose envolveu Chiara em um abraço apertado e foi só então que Chiara percebeu o quanto estava tremendo. A adrenalina que a mantivera focada durante toda a fuga estava começando a passar. E seu corpo finalmente reagia ao estresse do que havia acontecido. «Está tudo bem, mãe?» sussurrou, sentindo as lágrimas finalmente chegarem. «Estamos todos bem.» Rose se afastou um pouco para olhar para a filha, suas mãos examinando o rosto de Chiara em busca de ferimentos. «Quando me disseram que havia um incêndio e que vocês não estavam sendo encontrados, eu...» Ela não conseguiu terminar a frase, suas próprias lágrimas impedindo as palavras de saírem. Victor se aproximou delas, ainda segurando Theo. «Rose», disse, sua voz mais gentil do que Chiara jamais ouvira. «Sua filha salvou Theo. Não sei como agradecer.» Rose olhou para Victor, então para Chiara, depois de volta para Victor. Havia uma expressão estranha em seu rosto, como se ela estivesse tentando entender exatamente o que havia acontecido. «O que você fez, Chiara?» perguntou Rose suavemente. Chiara contou a história novamente, desta vez com mais detalhes. Falou sobre sentir o cheiro da fumaça antes dos alarmes, sobre reconhecer os sinais de dificuldade respiratória de Theo, sobre a decisão de usar o corredor de serviços em vez da rota padrão. Conforme falava, podia ver as expressões dos adultos ao seu redor mudando. Fiona a olhava com algo que parecia admiração. Victor balançava a cabeça lentamente, como se estivesse processando as implicações do que ela havia feito. Rose parecia orgulhosa, mas também preocupada. E Marco continuava com aquela expressão suspeita. «Você disse que sentiu o cheiro da fumaça antes dos alarmes dispararem?» perguntou um dos bombeiros. «Quanto tempo antes?» Chiara pensou. «Alguns minutos, talvez. No início era bem sutil.» O bombeiro trocou olhares com um colega. «Isso é importante. Nosso sistema de detecção deveria ter captado qualquer sinal de fumaça muito antes de ser perceptível ao olfato humano.» «Está sugerindo que há algo errado com nosso sistema de segurança?» perguntou Victor, sua voz ficando mais fria. «Estou sugerindo que vamos investigar tudo muito cuidadosamente», respondeu o bombeiro diplomaticamente. Marco se adiantou. «Sr. Allians, com sua permissão, gostaria de conduzir minha própria investigação sobre o incidente. Há alguns aspectos que...» Ele olhou para Chiara rapidamente. «Que precisam ser esclarecidos.» Chiara sentiu um frio no estômago. Havia algo na maneira como Marco a olhava que a deixava extremamente desconfortável. Era como se ele suspeitasse que ela sabia mais sobre o incêndio do que estava admitindo. Theo, que havia ficado quieto durante toda a conversa, de repente esticou os bracinhos em direção a Chiara. «Chiara», disse com sua voz de criança, «brinca comigo?» A simplicidade do pedido cortou através de toda a tensão do momento. Chiara sorriu e estendeu as mãos para pegá-lo, mas Victor hesitou por um segundo antes de entregá-lo. «Talvez seja melhor você descansar», disse Victor suavemente. «Você passou por muito hoje.» Mas Theo insistiu, e finalmente Victor o entregou para Chiara. O menino se aconchegou contra ela, como fazia sempre, como se nada de extraordinário tivesse acontecido. «Conte história», pediu Theo, enterrando o rosto no pescoço de Chiara. E enquanto Chiara começava a contar uma história sobre borboletas e jardins mágicos, ela podia sentir os olhos dos adultos sobre ela, alguns com gratidão,
outros com admiração, mas pelo menos um com uma suspeita que ela não conseguia entender. O que Marco pensava que ela havia feito? E por que sua heróica ação de salvar Theo parecia estar gerando mais perguntas do que respostas? Conforme o sol começava a se pôr e a movimentação ao redor da mansão gradualmente diminuía, Chiara percebeu que sua vida havia mudado de forma irrevogável. Não era mais apenas a filha da empregada que cuidava de Theo nas horas vagas. Agora ela era a menina que havia salvado o herdeiro de uma das famílias mais poderosas do país. E com esse novo papel vinham responsabilidades e consequências que ela estava apenas começando a compreender. 2 semanas após o incêndio, a mansão havia retomado uma aparência de normalidade. As paredes chamuscadas foram repintadas, os equipamentos danificados substituídos, e a vida da família Allians continuava seu ritmo habitual. Mas para Chiara, nada era igual. Victor havia insistido que ela e Rose se mudassem para um dos quartos de hóspedes da mansão temporariamente, alegando que seria mais seguro até que todas as investigações fossem concluídas. Era a primeira vez que Chiara dormia em uma cama com lençóis de seda egípcia e acordava olhando para um jardim através de janelas francesas enormes. Rose estava claramente desconfortável com a situação. Durante todos os anos trabalhando para a família, ela mantivera uma distância respeitosa, sempre lembrando Chiara de seu lugar na hierarquia da casa. Agora, de repente, elas estavam sendo tratadas quase como família, e Rose não sabia bem como lidar com isso. "Não se acostume", murmurava Rose enquanto arrumava as roupas no guarda-roupa luxuoso. "Isso é só temporário. Logo voltaremos para nossa casa." Mas Chiara não tinha certeza se queria voltar. Pela primeira vez na vida, Theo podia simplesmente aparecer em seu quarto a qualquer hora para brincar. Não havia mais a formalidade de horários de trabalho, não havia mais a necessidade de se esconder pelos corredores de serviço. Fiona a tratava com um carinho especial, sempre perguntando sua opinião sobre decoração ou pedindo ajuda para escolher roupas para Theo. E Victor? Victor havia mudado completamente. O homem que antes mal notava sua presença, agora a cumprimentava todas as manhãs, perguntava sobre seus estudos e até mesmo pediu para Rose organizar um tutor particular para garantir que Chiara não ficasse para trás na escola durante esse período de mudança. Mas nem tudo eram flores. Marco continuava olhando para ela de forma estranha. Nas 2 semanas seguintes ao incêndio, ela o pegou várias vezes, observando-a à distância, como se estivesse estudando cada movimento que ela fazia. Havia algo em seus olhos que a deixava desconfortável, uma suspeita que ele não conseguia ou não queria verbalizar. Foi numa manhã de terça-feira que tudo mudou novamente. Chiara estava no jardim com Theo, ensinando-o a identificar diferentes tipos de flores, quando viu Marco se aproximando com um homem que ela não reconhecia. O estranho usava um terno cinza e carregava uma pasta de couro. Tinha o aspecto de alguém importante, do tipo de pessoa que Victor costumava receber em seu escritório para reuniões sérias. "Chiara", disse Marco, sua voz educada, mas firme. "Este é o investigador Pietro Salem. Ele gostaria de fazer algumas perguntas sobre o incêndio." Pietro estendeu a mão com um sorriso que não chegava aos olhos. "Prazer em conhecê-la, senhorita. Podemos conversar em particular?" Chiara olhou para Theo, que estava distraído perseguindo uma borboleta. Não queria deixá-lo sozinho, mas também sabia que não podia se recusar a falar com o investigador. "Rose pode cuidar dele", disse Marco, como se lesse seus pensamentos. "Ela está na cozinha preparando o lanche da tarde." Chiara assentiu relutantemente e seguiu os 2 homens até uma área mais reservada do jardim, longe da casa e de ouvidos curiosos. Pietro sentou-se em um banco de ferro forjado e abriu sua pasta, retirando um bloco de notas e uma caneta. "Não se preocupe", disse ele, notando a atenção dela. "São apenas algumas perguntas de rotina para completar nosso relatório." Mas as perguntas não eram nada rotineiras. Pietro queria saber exatamente quando ela havia sentido o cheiro da fumaça pela primeira vez. Queria detalhes sobre sua decisão de usar o corredor de serviços. Queria saber se ela havia notado alguma coisa estranha nos dias anteriores ao incêndio.
Pessoas diferentes na casa, ruídos estranhos, qualquer coisa fora do comum. Por que essas perguntas? Chiara finalmente perguntou. Pensei que o incêndio havia sido um acidente. Pietro e Marco trocaram olhares. Foi Pietro quem respondeu. Bem, é aí que as coisas ficam interessantes. Nossa investigação revelou algumas irregularidades no sistema de detecção de incêndio. Alguém havia desabilitado vários sensores na área onde o fogo começou. Chiara sentiu o sangue gelar. Desabilitado? Como assim? Alguém com conhecimento técnico e acesso aos sistemas da casa sabotou propositalmente os detectores de fumaça. O fogo foi intencional. A informação a atingiu como um soco no estômago. O incêndio não havia sido um acidente. Alguém havia tentado, o quê? Destruir a casa? Machucar a família? Mas por quê? Perguntou, sua voz saindo mais fraca do que pretendia. Essa é exatamente a pergunta que estamos tentando responder, disse Marco, seus olhos fixos no rosto de Chiara. E é por isso que sua história é tão importante. Você foi a única pessoa na casa que percebeu sinais do incêndio antes dos alarmes. Isso é notável. Havia algo na maneira como... Ele disse notável, que fez Chiara se sentir acusada. O que está insinuando? Pietro se inclinou para a frente. Não estamos insinuando nada, apenas explorando todas as possibilidades. Você conhece os sistemas da casa muito bem, não é? Cresceu aqui, conhece todos os cantos. Sim, mas... E você sabia exatamente onde encontrar uma rota de fuga alternativa quando os protocolos normais falharam. Chiara sentiu a raiva subindo. Está me acusando de algo? Ninguém está acusando ninguém, disse Marco rapidamente, mas seus olhos diziam o contrário. Estamos apenas tentando entender como alguém conseguiu acesso aos sistemas de segurança da casa. É um círculo muito pequeno de pessoas que têm esse conhecimento. Foi então que Chiara entendeu o que estava acontecendo. Eles suspeitavam que ela havia causado o incêndio, que de alguma forma ela havia sabotado os sistemas, provocado o fogo e depois se feito de heroína salvando Theo. Mas por que ela faria algo assim? Vocês acham que eu causei o incêndio? Disse, mais como uma afirmação do que uma pergunta. Pietro fechou seu bloco de notas. Achamos que você pode ter informações que não percebe que tem. Pode ter visto algo, ouvido algo, que poderia nos ajudar a identificar o verdadeiro culpado. Mas Chiara podia ver através da diplomacia dele. As suspeitas estavam lá, claras como o dia. Ela era a principal suspeita porque era quem mais se beneficiaria com a situação. Antes do incêndio, ela era apenas a filha da empregada. Depois se tornara a heroína da família, praticamente adotada pelos aliens. Posso ir agora? Perguntou, levantando-se. Claro, disse Pietro, mas se lembrar de qualquer coisa, qualquer detalhe que possa ter esquecido, não hesite em nos procurar. Chiara caminhou de volta para a casa com as pernas trêmulas. A conversa havia abalado todo o seu mundo. Não apenas o incêndio havia sido intencional, mas ela era suspeita de tê-lo causado. Como sua vida havia se complicado tanto em tão pouco tempo? Quando chegou à cozinha, encontrou Rose preparando um lanche para Theo. O menino estava sentado na mesa, balançando as perninhas e contando uma história elaborada sobre as borboletas que havia visto no jardim. Chiara, ele gritou quando a viu, saltando da cadeira para correr até ela. Onde você estava? A vovó Rose disse que você tinha que falar com homens chatos. Rose repreendeu suavemente. Theo não é educado chamar as pessoas de chatas. Mas Chiara mal ouviu. Sua mente estava girando, tentando processar tudo o que havia descoberto. Alguém havia tentado causar danos sérios à família Aliens, e agora ela estava sendo considerada como possível culpada. Chiara. Rose notou sua palidez. O que foi? O que esses homens queriam? Chiara olhou para Theo, que a observava com seus grandes olhos azuis cheios de confiança e carinho. Como alguém podia pensar que ela faria alguma coisa que pudesse machucá-lo? Mãe, disse baixinho, acho que estamos com problemas. Foi nesse momento que Victor entrou na cozinha. Ele parecia tenso, suas roupas amarrotadas, como se tivesse passado a mão pelo cabelo muitas vezes. Quando viu Chiara, sua expressão ficou ainda mais séria. Chiara, preciso falar com você, disse.
No meu escritório. Agora. Rose ficou pálida. Senhor Victor, se há algum problema... O problema não é com você, Rose. Victor a interrompeu, mas seu tom não era muito tranquilizador. É sobre as investigações do incêndio. Chiara seguiu Victor até o escritório, sentindo como se estivesse caminhando para sua própria execução. O que ele havia descoberto? O que Pietro e Marco haviam contado a ele? O escritório de Victor era um templo da modernidade. Telas gigantes mostravam gráficos financeiros em tempo real, telefones tocavam constantemente, e havia sempre uma pilha de documentos aguardando sua assinatura. Mas hoje tudo estava desligado, silencioso. Victor fechou a porta e gesticulou para que ela se sentasse em uma das poltronas de couro em frente à sua mesa. Ele não se sentou imediatamente. Em vez disso, ficou de pé olhando pela janela que dava para os jardins, onde Theo ainda brincava com Rose. Chiara, disse finalmente, virando-se para encará-la. Preciso que você seja completamente honesta comigo. Há algo sobre o incêndio que você não me contou? A pergunta a pegou de surpresa. Ela esperava acusações, não perguntas sinceras. Não, senhor. Contei tudo exatamente como aconteceu. Victor estudou seu rosto por um longo momento. Os investigadores acreditam que o incêndio foi intencional. Alguém sabotou nossos sistemas de segurança. Eu sei. Eles me contaram. E eles também contaram que você é considerada uma das principais suspeitas. As palavras caíram como bombas no silêncio do escritório. Chiara sentiu lágrimas queimando seus olhos, mas se forçou a não chorar. Eu nunca faria nada para machucar Theo, disse, sua voz tremendo. Ou você ou Dona Fiona. Esta família, vocês são tudo que eu tenho. Victor se aproximou e se sentou na poltrona ao lado dela, uma proximidade física que era completamente nova para eles. Eu acredito em você, disse simplesmente, mas preciso que você entenda a posição em que estamos. As evidências não estão a seu favor. Que evidências? Victor suspirou. Você conhece a casa melhor que qualquer pessoa além de nós. Você tinha acesso aos sistemas através do trabalho de sua mãe. Você foi a única pessoa que percebeu o fogo antes dos alarmes. E você se beneficiou significativamente da situação. Cada ponto era como uma facada. Chiara podia ver como de fora sua história parecia suspeita. Mas eu salvei Theo, protestou fracamente. Sim, você salvou. E é por isso que acredito em você. Mas os investigadores veem isso de forma diferente. Eles pensam que você pode ter causado o incêndio e depois se colocado como heroína para ganhar nossa confiança e mudar sua posição na família. A crueldade da acusação a deixou sem palavras. Como alguém podia pensar que ela usaria Theo, uma criança inocente, de forma tão calculista? O que vai acontecer comigo? Perguntou. Victor ficou em silêncio por um longo tempo. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de emoção. Eu vou proteger você, Chiara. Não importa o que custe. Não. Importa o que eu tenha que fazer. Você salvou meu filho e eu nunca vou esquecer isso. Mas você precisa me ajudar. Se há algo, qualquer coisa que você possa ter visto ou ouvido, preciso saber. Chiara fechou os olhos, tentando se lembrar de cada detalhe dos dias anteriores ao incêndio. Havia algo, alguma coisa que pudesse ter passado despercebida, e então se lembrou. Uma conversa que havia ouvido sem querer, alguns dias antes do incêndio. Vozes sussurrando no corredor de serviços tarde da noite. Na época, pensou que fosse apenas funcionários conversando, mas agora... Há uma coisa, disse lentamente. Pode não ser nada, mas... Victor se inclinou para a frente expectante, e Chiara começou a contar sobre a noite em que havia escutado vozes estranhas na casa, vozes que não reconhecera, falando sobre mudanças e oportunidades. Uma conversa que, na época, não fizera sentido, mas que agora poderia ser a chave para descobrir quem realmente havia tentado destruir a família Allianz. A memória chegou em fragmentos, como peças de um quebra-cabeças que Chiara havia guardado sem saber sua importância. Era uma quinta-feira à noite, 3 dias antes do incêndio. Ela havia descido à cozinha para buscar um copo de água para Theo, que estava com sede após uma crise respiratória leve durante a tarde. Eram 2 vozes, contou a Victor,
fechando os olhos para se concentrar melhor na lembrança. Uma eu não reconheci, mas a outra parecia familiar, embora eu não conseguisse identificar de onde. Victor a observava intensamente, como se cada palavra fosse crucial. O que eles estavam dizendo? A voz desconhecida falava sobre uma oportunidade única, algo sobre aproveitar uma situação delicada. E a outra pessoa respondeu que seria arriscado demais, que havia outras maneiras. Chiara fez uma pausa, tentando recuperar mais detalhes. Eles mencionaram algo sobre sistemas, sobre ter acesso a informações privilegiadas. Na época pensei que fosse sobre algum negócio que você estava fazendo, talvez investidores discutindo estratégias. Que horas eram? Tarde, depois da meia-noite. Eu estava descalça, então consegui me aproximar sem fazer barulho. Eles estavam no corredor que leva à área técnica da casa, perto dos servidores e sistemas de segurança. Victor se levantou abruptamente e caminhou até a janela. Chiara podia ver que sua mente estava trabalhando rapidamente, processando as implicações do que ela havia contado. Chiara, disse sem se virar, você conseguiria reconhecer a voz familiar se ouvisse novamente? Acho que sim. Era alguém que eu já havia escutado antes, mas não conseguia lembrar onde. Victor pegou o telefone em sua mesa e discou um número rapidamente. Marco, preciso que você venha ao meu escritório imediatamente e traga Pietro com você. Ele fez uma pausa. E Marco, traga também os arquivos de áudio das comunicações de segurança da semana passada. Enquanto esperavam, Victor explicou a Chiara que toda a casa tinha um sistema de gravação discreto nas áreas de segurança, principalmente para monitorar conversas suspeitas ou atividades não autorizadas. Era uma medida padrão para uma família com o perfil deles, mas Chiara nunca soubera da existência de tal sistema. Marco chegou 10 minutos depois, acompanhado de Pietro e carregando um laptop. Sua expressão era séria, e Chiara notou que ele evitava olhar diretamente para ela. Senhor Allians, disse Marco, o senhor disse que era urgente. Chiara lembrou de algo importante sobre a noite anterior ao incêndio, disse Victor. Ela ouviu duas pessoas conversando perto dos sistemas técnicos da casa. Pietro abriu seu bloco de notas imediatamente. Que horas? Ela consegue identificar as vozes? Victor gesticulou para que Marco abrisse o laptop. É para isso que precisamos dos arquivos de áudio. Se conseguirmos reproduzir as gravações daquela noite, Chiara pode tentar identificar as vozes. Marco hesitou por um momento, seus dedos pairando sobre o teclado. Senhor, as gravações daquela semana foram comprometidas. Comprometidas como? Alguém apagou os arquivos de áudio de 3 noites antes do incêndio. Pensamos que foi um erro técnico, mas agora... Pietro se inclinou para a frente. Agora parece que foi propositalmente deletado para encobrir evidências. O silêncio no escritório era tenso. Chiara podia sentir que sua revelação havia mudado completamente a direção da investigação. Não era mais sobre se o incêndio foi intencional. Agora era sobre descobrir quem havia planejado tudo tão cuidadosamente. Há outras maneiras de identificar quem estava na casa naquela noite? Perguntou Victor. Marco consultou algumas telas no laptop. Temos registros de entrada e saída do sistema de cartões de acesso. Posso verificar quem teve acesso às áreas técnicas na semana anterior ao incêndio. Enquanto Marco digitava, Chiara tentou se lembrar de mais detalhes da conversa que havia escutado. Havia algo mais, algo que ela sentia que era importante, mas que não conseguia acessar completamente. Aqui, disse Marco virando a tela para que Victor pudesse ver. Estas são todas as pessoas que tiveram acesso. As áreas técnicas na semana anterior ao incêndio. Chiara viu uma lista de nomes na tela. Rose estava lá, o que fazia sentido, já que ela limpava todas as áreas da casa. Marco também estava, assim como vários técnicos de manutenção e 2 nomes que ela não reconhecia. Quem são Aaron Muller e Philippe Carman? Perguntou Victor. Aaron é o novo técnico de sistemas que contratamos no mês passado, explicou Marco. Philippe é do departamento de TI da sua empresa principal. Ele veio fazer alguns upgrades nos servidores da casa. Pietro anotou os nomes rapidamente. Precisamos interrogar essas 2 pessoas, imediatamente.
Foi então que Chiara se lembrou de algo crucial. A voz familiar, disse subitamente, fazendo todos se voltarem para ela. Acho que sei onde a escutei antes. Onde? Perguntou Victor. Era em uma das suas videoconferências. Você sempre deixa a porta do escritório entreaberta quando fala com os investidores europeus. E eu passei por ali várias vezes levando coisas para Dona Fiona. Uma das vozes naquela noite era de alguém que participa regularmente dessas reuniões. Victor ficou pálido. Você tem certeza? Não completamente, mas sim, acho que era alguém do seu círculo de negócios. Alguém que conhece bem sua rotina, que sabe quando você faz as reuniões, quando a casa está mais vulnerável. Pietro fechou seu bloco de notas com força. Isso muda tudo. Não estamos mais procurando um funcionário descontente ou um criminoso comum. Estamos procurando alguém de dentro do seu círculo empresarial. Victor caminhou até a janela novamente, mas desta vez Chiara podia ver a tensão em seus ombros. A ideia de que alguém próximo, alguém em quem confiava profissionalmente, pudesse ter tentado prejudicar sua família era claramente devastadora. Preciso das gravações de todas as videoconferências da semana anterior ao incêndio, disse Victor a Marco. E quero uma lista completa de todos os participantes regulares. Marco assentiu, mas havia algo em sua expressão que deixou Chiara desconfortável. Ele parecia aliviado, como se uma suspeita tivesse sido confirmada em vez de uma surpresa ter sido revelada. Há algo mais, disse Chiara, a suspeita crescendo em sua mente. Na noite que escutei a conversa, uma das pessoas mencionou que seria mais fácil agir durante as reuniões de quinta-feira à noite, porque você sempre fica no escritório até muito tarde nessas reuniões. Victor se virou bruscamente. Como eles sabiam dos meus horários específicos de quinta-feira? Apenas pessoas muito próximas conhecem essa rotina, disse Pietro pensativo. Sua família, funcionários de longa data e talvez alguns parceiros de negócios muito íntimos. Foi então que Chiara notou Marco movendo discretamente uma mão em direção ao bolso, como se estivesse tentando esconder algo ou alcançar algum objeto. Um movimento quase imperceptível, mas que ativou todos seus instintos de alerta. Marco, disse ela subitamente, onde você estava na noite de quinta-feira, 3 dias antes do incêndio? O homem congelou sua mão parando no meio do movimento. Por que você quer saber? Porque eu acho que reconheço sua voz. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Pietro olhou para Marco com uma expressão nova, como se estivesse vendo-o pela primeira vez. Victor se virou completamente da janela, sua face mostrando uma mistura de choque e compreensão crescente. Marco suspirou profundamente, sua postura mudando completamente. A máscara de profissional dedicado caiu, revelando algo muito mais escuro por baixo. Você não devia ter lembrado disso, disse, sua voz agora fria e calculista. Marco, disse Victor, sua voz baixa, mas carregada de autoridade, o que você fez? Marco riu, mas não havia humor no som. O que eu fiz? Eu protegi esta família por 5 anos. 5 anos dedicando minha vida a manter vocês seguros. E qual foi minha recompensa? Um salário medíocre, enquanto vocês gastam em uma semana mais do que eu ganho em 1 ano. Pietro havia se movido sutilmente, posicionando-se entre Marco e a porta. Então você decidiu tomar o que achava que merecia? O plano era simples, continuou Marco, como se fosse um alívio finalmente poder contar. Um incêndio pequeno, controlado, sem ferimentos reais, apenas o suficiente para ativar os sistemas de seguro e causar alguns inconvenientes. Felipe me ajudaria com os aspectos técnicos em troca de uma parte do pagamento do seguro. Mas algo deu errado, disse Chiara, as peças se encaixando na sua mente. Você deu errado. Marco a olhou com raiva. Não estava nos nossos cálculos que alguém notaria o fogo tão cedo. Não sabíamos que você estava na casa naquela noite, nem que conhecia todas as rotas alternativas. Victor deu um passo em direção a Marco, mas Pietro o segurou. Você colocou meu filho em perigo, disse Victor, sua voz trêmula de raiva contida. Seu filho nunca esteve em perigo real, rebateu Marco. O fogo foi planejado para começar longe dos quartos residenciais.
teríamos evacuado todos com segurança muito antes de qualquer dano sério. Exceto que você desabilitou os sistemas de detecção, disse Pietro. Sem eles, o fogo poderia ter se espalhado além do que vocês planejaram. Marco ficou em silêncio por um momento, e Chiara viu pela primeira vez uma expressão de arrependimento em seu rosto. Talvez ele finalmente estivesse entendendo o quão próximo havia chegado de causar uma tragédia real. E você tentou me incriminar, disse Chiara, sua própria raiva finalmente aflorando. Você sabia que eu seria a principal suspeita. Isso foi uma complicação inesperada, admitiu Marco. Quando você salvou Theo, tornou-se necessário desviar a atenção de nós para você. Foi Pietro quem sugeriu que explorássemos o ângulo de que você havia causado o incêndio para ganhar status na família. Chiara olhou para Pietro com horror. Vocês dois estavam trabalhando juntos o tempo todo. Pietro suspirou, claramente percebendo que não havia mais como negar. O plano era perfeito até você interferir. Marco conhecia todos os sistemas de segurança. Eu conhecia as leis de seguros e investigações. Seria impossível nos rastrearem. Exceto que vocês não contaram com a heroína improvável, disse Victor, olhando para Chiara com uma mistura de orgulho e gratidão que fez o coração dela se aquecer. Foi então que Pietro puxou algo de dentro da jaqueta. Não era uma arma, mas um pequeno dispositivo eletrônico que Chiara não conseguiu identificar. Sinto muito que tenha chegado a isso, disse Pietro, apontando o dispositivo para eles. Mas não podemos deixar que essa conversa saia deste escritório. E antes que qualquer um pudesse reagir, Pietro apertou um botão no dispositivo e todas as luzes do escritório se apagaram. A escuridão súbita transformou o escritório em um lugar completamente diferente. Chiara sentiu o coração disparar enquanto tentava se orientar no espaço que conhecia apenas pela luz. Os móveis familiares se tornaram obstáculos perigosos, e o silêncio que se seguiu ao apagão era ainda mais aterrorizante que os eventos que o precederam. Ninguém se mova, disse a voz de Pietro na escuridão. O dispositivo que usei cortou toda a energia elétrica desta ala da casa. Os sistemas de segurança estão offline, as comunicações foram interrompidas e as portas eletrônicas estão travadas. Chiara podia ouvir a respiração pesada de Victor em algum lugar à sua esquerda, e os movimentos cautelosos de Marco em direção à porta. A situação havia se tornado perigosa, de forma alarmante, e ela se perguntou se Pietro e Marco estavam preparados para ir mais longe do que haviam planejado inicialmente. Pietro, disse Victor, sua voz controlada apesar da tensão clara, você sabe que isso não pode terminar bem. Mesmo que consigam sair desta sala, há outras pessoas na casa, Rose, Fiona, Theo. Exatamente por isso que precisamos resolver isso rapidamente, respondeu Pietro. Marco, você sabe onde Victor guarda as chaves físicas do cofre? No terceiro gaveta da mesa, sob uma falsa gaveta. Marco respondeu sem hesitar. E Chiara sentiu uma onda de nojo ao perceber quão profundamente ele havia traído a confiança da família. Ela ouviu passos se movendo em direção à mesa de Victor e o som de gavetas sendo abertas. Seus olhos começaram a se ajustar à fraca luz que entrava pelas janelas e conseguiu distinguir as silhuetas dos homens se movendo pela sala. Foi então que se lembrou de algo crucial. Ela conhecia aquele escritório melhor do que imaginara. Durante todos os anos em que brincara naquela casa, havia descoberto um pequeno botão de pânico atrás de um dos quadros na parede do escritório. Era um sistema independente, conectado diretamente à delegacia local, que Victor havia instalado anos antes como medida de segurança adicional. Mais importante, funcionava com bateria independente da rede elétrica principal. Enquanto Pietro e Marco se concentravam na abertura do cofre, Chiara se moveu lentamente ao longo da parede. Cada passo era calculado, tentando não fazer ruído que pudesse alertar os dois homens. Seus dedos deslizaram pela parede, procurando o quadro específico. Chiara? A voz de Victor era baixa, questionadora. Estou aqui, respondeu, continuando sua busca silenciosa. Encontrou o quadro, uma pintura de paisagem marinha que sempre achara bonita.
Seus dedos deslizaram por trás da moldura até encontrar o pequeno botão. Hesitou por um segundo, sabendo que uma vez apertado, não haveria como voltar atrás. Apertou. Nada aconteceu imediatamente, mas ela sabia que o sinal havia sido enviado. Em algum lugar da delegacia local, um alarme silencioso estava piscando, alertando que a família Alliance estava em perigo. Achei, disse Marco, e Chiara ouviu o som distintivo do cofre sendo aberto. Perfeito, respondeu Pietro. Agora vamos pegar o que viemos buscar e resolver esta situação. O que vocês querem do cofre? Perguntou Victor. Informações, disse Pietro. Dados sobre seus investimentos, senhas, códigos de acesso, coisas que valem muito mais que qualquer seguro contra incêndio. Chiara percebeu que o plano deles havia sido bem mais elaborado desde o início. O incêndio não era apenas sobre dinheiro do seguro. Era para criar uma situação de caos que permitiria acesso a informações muito mais valiosas. Vocês nunca vão conseguir usar essas informações, disse Victor. Há protocolos, verificações duplas. Deixe isso conosco, Marco o interrompeu. Você ficaria surpreso com o quão fácil é contornar esses protocolos quando se tem acesso interno. Foi então que Chiara ouviu algo que fez seu coração se encher de esperança. O som distante de sirenes. Pietro também ouviu. Que diabos! Alguém acionou um alarme, disse Marco, sua voz cheia de pânico. Como? Todos os sistemas estão offline. Nem todos, disse Chiara, finalmente revelando o que havia feito. Pietro se virou em sua direção, e mesmo na escuridão, ela podia sentir a raiva irradiando dele. Você, pequena. Cuidado com o que vai dizer. Victor se adiantou, sua voz carregada de ameaça. Ela acabou de salvar nossas vidas pela segunda vez. As sirenes estavam ficando mais altas, mais próximas. Chiara calculou que tinham talvez 2 minutos antes da polícia chegar ao escritório. Temos que ir, disse Marco urgentemente. Agora. E deixar eles aqui para contar tudo à polícia? Pietro balançou a cabeça. Não, temos que... Ele não terminou a frase, mas a implicação era clara. Chiara sentiu o medo gelado percorrer sua espinha. Eles estavam preparados para fazer qualquer coisa para esconder seus crimes. Foi então que a porta do escritório foi chutada para fora de suas dobradiças. Polícia, mãos ao alto! Luzes de lanternas invadiram o escritório, criando sombras dançantes nas paredes. Chiara viu Pietro e Marco tentando se esconder atrás da mesa de Victor, mas já era tarde demais. Policiais entraram na sala com armas em punho, movendo-se com precisão militar. Senhor Alliance! Gritou um dos oficiais. O senhor está bem? Estamos bem, respondeu Victor, levantando as mãos para mostrar que não era uma ameaça. Os suspeitos estão atrás da mesa. O que se seguiu foi rápido e eficiente. Pietro e Marco foram detidos sem resistência significativa, aparentemente percebendo que qualquer tentativa de fuga seria inútil. As luzes foram restauradas por uma equipe técnica da polícia e o escritório gradualmente voltou ao normal. Chiara se encontrou sentada em uma cadeira, tremendo da reação tardia ao estresse. Um paramédico checava seus sinais vitais, enquanto um detetive fazia perguntas básicas sobre o que havia acontecido. Victor estava do outro lado da sala dando seu depoimento, mas seus olhos constantemente se voltavam para Chiara, como se quisesse ter certeza de que ela estava realmente segura. Foi Fiona quem chegou correndo alguns minutos depois, seguida por Rose e Theo. O menino parecia confuso com toda a movimentação, mas quando viu Chiara, correu até ela com um sorriso. Chiara, por que tem tanta gente na casa? É uma festa? Ela o pegou no colo, sentindo a familiaridade reconfortante de seu peso pequeno contra seu peito. Não, querido, só algumas pessoas que precisavam conversar com seu papai. Fiona se aproximou, seus olhos cheios de preocupação. O que aconteceu? A polícia disse que vocês estavam em perigo. Rose também se juntou ao grupo, suas mãos tremendo enquanto examinava Chiara em busca de ferimentos. Minha filha, quando vi todas as luzes da polícia... Chiara olhou ao redor da sala, para a família que a havia acolhido, para a mãe que sempre a protegera.
para o menino que confiava nela incondicionalmente. Percebia agora que tudo o que havia acontecido nas últimas semanas havia sido um teste de sua coragem, sua lealdade e sua capacidade de proteger aqueles que amava. Está tudo bem agora, disse, beijando o topo da cabeça de Theo. Estamos todos seguros. Victor se aproximou do grupo, finalmente liberado pelos investigadores. Kiara, disse, sua voz carregada de emoção. Como posso agradecer? Novamente, você salvou minha família. Nossa família, corrigiu Fiona suavemente, colocando uma mão no ombro de Kiara. Ela salvou nossa família. Enquanto os últimos policiais finalizavam seu trabalho e Pietro e Marco eram levados embora, Kiara teve um momento para refletir sobre tudo o que havia acontecido. 2 semanas antes, ela era apenas a filha da empregada. Hoje, era alguém que havia enfrentado o fogo e a traição para proteger as pessoas que amava. Olhou para Theo, que estava brincando com os botões do uniforme de um policial que havia ficado para terminar a documentação. O menino estava feliz, seguro, alheio ao perigo que havia enfrentado. E isso era tudo o que importava. Kiara, disse Victor, se abaixando para ficar na altura dela. Há algo que preciso te dizer. Ela o olhou expectante. Você não é mais apenas alguém que cuida de Theo, ou apenas a filha de uma funcionária. Você é parte desta família, oficialmente. Se você quiser, claro. As palavras o atingiram como uma revelação. Depois de toda a confusão, toda a suspeita, toda a dor das últimas semanas, finalmente havia uma resolução que ela nunca havia ousado sonhar. Olhou para Rose, que sorria com lágrimas nos olhos. Olhou para Fiona, que assentiu encorajadoramente. Olhou para Theo, que havia parado de brincar para prestar atenção na conversa, mesmo sem entender completamente seu significado. Sim, disse simplesmente. Eu gostaria muito. E pela primeira vez desde o incêndio, Kiara se permitiu acreditar que tudo ficaria bem. Não apenas bem, mas melhor do que jamais imaginara possível. A história que começara com fumaça e medo terminava com amor e família. E para Kiara, não poderia haver final mais perfeito. 6 meses depois, o sol da manhã entrava pelas janelas francesas do quarto que agora Kiara podia chamar oficialmente de seu. Ela acordou com o som familiar de passinhos correndo pelo corredor, seguidos pela voz alegre de Theo gritando seu nome. Alguns hábitos nunca mudavam, e ela não gostaria que mudassem. Kiara, Tiara, vem ver o que eu fiz. Ela sorriu, espreguiçou-se na cama confortável e levantou-se para receber o menino que em poucos segundos apareceria correndo pela porta. Como esperado, Theo irrompeu no quarto carregando um desenho que havia feito na aula de arte matinal com a nova professora particular. Olha, disse estendendo o papel com orgulho. É nossa família. Kiara pegou o desenho e examinou com atenção. Estava tudo lá. Victor alto e imponente, Fiona elegante com um vestido florido, Rose sorrindo ao lado do jardim, ela própria de mãos dadas com Theo, e até mesmo um novo acréscimo, um cachorro dourado que eles haviam adotado no mês anterior e que Theo havia insistido em chamar de Bravo, em homenagem à coragem que Kiara havia demonstrado. Está lindo, Theo, disse, ajoelhando-se para ficar na altura dele. Vou colocar na geladeira junto com os outros. Não, protestou o menino. Este é especial. Tem que ir no quadro da sala como os quadros importantes. Kiara riu. Nos últimos meses, Theo havia desenvolvido uma obsessão em fazer com que os desenhos dela fossem exibidos nos lugares mais importantes da casa. Victor, sempre paciente, havia mandado emoldurar pelo menos 10 deles, que agora decoravam vários cômodos da mansão. Está bem, concordou. Vamos pedir para o papai emoldurar mais um. A rotina da manhã era agora uma dança coordenada que toda a família conhecia. Rose preparava o café da manhã na cozinha grande, não mais na cozinha de funcionários. Fiona organizava a agenda do dia, Victor terminava suas primeiras videoconferências do dia, e Kiara ajudava Theo a se preparar para as aulas. Mas desta vez havia algo diferente no ar. Uma expectativa, uma energia especial que Kiara havia notado nos últimos dias, sem conseguir identificar exatamente o que era.
Quando desceram para o café, encontraram a família reunida na sala de jantar. A mesa estava posta de forma ainda mais especial que o normal, com flores frescas e o jogo de louças que normalmente era reservado para ocasiões muito especiais. "O que estamos comemorando?" perguntou Kiara, sentindo que havia perdido algo importante. Victor e Fiona trocaram olhares, e Rose sorriu de uma forma que Kiara reconhecia. Era o sorriso que sua mãe fazia quando guardava uma surpresa boa. "Senta", disse Fiona, indicando a cadeira ao lado de Theo. "Temos algo para te contar." Kiara sentou-se, curiosa e ligeiramente preocupada. Nos últimos meses, havia aprendido a apreciar a estabilidade de sua nova vida, e qualquer mudança a deixava um pouco ansiosa. Victor se levantou e caminhou até uma cômoda onde pegou um envelope oficial. Kiara reconheceu imediatamente o selo do cartório, o tipo de documento que significava mudanças legais, importantes. "Chiara", disse Victor, voltando à mesa, mas permanecendo de pé, "nos últimos meses, você se tornou muito mais que uma parte desta família. Você se tornou nossa filha em todos os sentidos que realmente importam." Ela sentiu o coração acelerar. Onde ele queria chegar? "E por isso", continuou Fiona, "decidimos tornar isso oficial." Victor colocou o envelope na frente de Chiara. "Estes são os papéis de adoção. Se você quiser, se Rose concordar, gostaríamos de te adotar legalmente." O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som do coração de Kiara batendo nos ouvidos. Ela olhou para o envelope, depois para os rostos esperançosos ao redor da mesa, depois para Rose, que estava chorando abertamente, mas sorrindo ao mesmo tempo. "Mãe?" perguntou, precisando da aprovação que sempre buscara em Rose para as decisões importantes da vida. "Minha filha", disse Rose, secando as lágrimas, "esta sempre foi sua verdadeira família. Agora é só oficializar o que o coração já sabia." Theo, que havia ficado quieto durante toda a conversa, um recorde para ele, de repente bateu palmas. "Isso quer dizer que Kiara vai ser minha irmã de verdade? Se ela quiser", disse Victor, rindo da reação do filho. Kiara abriu o envelope com mãos trêmulas. Os documentos oficiais estavam lá, explicando em linguagem jurídica o que sua vida havia se tornado. Uma família construída não por sangue, mas por amor, coragem e escolha. Começou, mas as palavras não vinham. Como expressar o que sentia? Como explicar que aquela manhã havia mudado tudo o que ela pensava sobre seu futuro? "É muita coisa para processar", disse Fiona gentilmente. "Não precisa decidir agora." "Não", disse Kiara rapidamente, encontrando finalmente sua voz. "Não preciso pensar. É sim. É claro que é sim." O que aconteceu em seguida foi um turbilhão de abraços, lágrimas felizes e Theo gritando de alegria. Bravo latia excitado no jardim, como se soubesse que algo importante estava acontecendo. Rose se aproximou de Kiara e sussurrou em seu ouvido. "Estou tão orgulhosa de você, minha filha. Seu pai ficaria orgulhoso também." Era a primeira vez em anos que Rose mencionava o pai de Kiara, que havia partido quando ela ainda era muito pequena. A menção trouxe lágrimas aos olhos de Kiara, mas eram lágrimas boas, lágrimas de cura. "E agora?" perguntou Kiara quando a emoção inicial se acalmou um pouco. "Agora", disse Victor, "começamos uma nova vida, oficialmente." Os meses seguintes foram uma sequência de primeiras vezes. A primeira vez que Kiara assinou documentos com o sobrenome Allianz. A primeira vez que foi apresentada em eventos sociais como "Nossa Filha Kiara." A primeira vez que Theo a chamou de "minha irmã" na frente dos amigos da escola. Rose continuou trabalhando para a família, mas agora em um papel diferente, mais como uma administradora da casa do que uma empregada. Ela tinha seu próprio apartamento na propriedade e uma pensão garantida para o resto da vida. O processo criminal contra Marco e Pietro resultou em sentenças de prisão significativas. Marco foi condenado por sabotagem e tentativa de extorsão, enquanto Pietro enfrentou acusações adicionais de corrupção profissional. Durante o julgamento, mais detalhes de seu plano elaborado vieram à tona,
revelando que eles haviam planejado tudo por quase um ano. Victor implementou mudanças completas no sistema de segurança da casa e da empresa, contratando uma firma independente para garantir que nada similar pudesse acontecer novamente. Ele também estabeleceu um fundo de educação para funcionários, reconhecendo que muitos problemas poderiam ser evitados com melhores condições de trabalho e oportunidades de crescimento. Tiara retomou os estudos com renovado entusiasmo, agora com recursos para sonhar com a universidade que quisesse. Seu desempenho acadêmico melhorou drasticamente e ela começou a considerar carreiras que nunca havia imaginado possíveis antes. Theo crescia cada dia mais, apegado à sua nova irmã oficial. Suas crises respiratórias diminuíram significativamente, aparentemente beneficiando-se do ambiente mais estável e amoroso. Ele frequentemente contava para qualquer pessoa que quisesse ouvir como "Minha irmã Kiara me salvou do fogo". Em uma tarde de domingo, quase um ano após o incêndio, a família estava reunida no jardim para um churrasco. Kiara observava Victor tentando ensinar Theo a jogar futebol, com sucesso questionável, enquanto Fiona e Rosie organizavam as flores em um novo canteiro. Era uma cena doméstica normal, o tipo de momento que ela havia sonhado durante toda a sua infância, mas nunca acreditara ser possível. "Em que você está pensando?", perguntou Fiona, sentando-se ao lado dela na cadeira de jardim. "Em como a vida pode mudar tão rápido", respondeu Kiara. "Um ano atrás eu era apenas..." "Você nunca foi apenas nada", Fiona a interrompeu firmemente. "Você sempre foi extraordinária. Nós é que demoramos para perceber." Theo correu até elas suado e feliz. "Tiara, vem jogar bola comigo? Papai é muito ruim." "Ei!", protestou Victor do outro lado do jardim. "Eu ouvi isso." Tiara se levantou e correu atrás de Theo, pegando-o no colo e girando com ele até que ambos caíssem na grama, rindo. Bravo correu até eles e começou a lamber os rostos de ambos, adicionando ainda mais caos e alegria ao momento. Quando finalmente se sentaram na grama, ofegantes, Theo olhou para Kiara com aquela seriedade súbita que apenas crianças conseguem demonstrar. "Kiara", disse, "você sempre vai me proteger, né?" "Sempre", respondeu sem hesitar. "Sempre." "E eu vou te proteger também", disse o menino, inflando o peito. "Porque é isso que as famílias fazem." Tiara sorriu, sentindo o coração tranquilizar-se com a simplicidade e verdade das palavras de Theo. Era isso que as famílias faziam. Protegiam-se mutuamente, não importava o custo, e ela havia encontrado a sua. Naquela noite, depois que Theo foi colocado na cama e os adultos se retiraram para suas atividades noturnas, Kiara ficou sozinha no jardim por alguns minutos. Olhou para a casa que agora era oficialmente sua casa, para as janelas iluminadas que representavam segurança e amor, para as estrelas que brilhavam sobre uma vida que ela nunca havia ousado sonhar. Lembrou-se da menina assustada que havia corrido pelos corredores de serviço com uma criança nos braços, movida apenas pelo instinto de proteger alguém que amava. Essa menina havia crescido, não apenas em idade, mas em confiança, em propósito, em família. E enquanto observava as estrelas, Kiara fez uma promessa silenciosa. Nunca esqueceria de onde veio, nunca perderia a coragem que a trouxe até ali, e sempre protegeria aqueles que amava, não importava o que o futuro trouxesse. Porque algumas pessoas nascem em famílias, outras as encontram, e outras ainda as constroem com coragem, amor e a determinação de nunca desistir dos que mais importam. Kiara havia feito as 3 coisas, e sua história era a prova de que heróis podem surgir dos lugares mais inesperados, vestindo chinelos simples e carregando corações cheios de amor. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a jornada de Kiara e da família Alliance tenha tocado seus corações tanto quanto tocou os nossos. Esta história nos lembra que a verdadeira coragem não precisa de uniformes ou títulos. Às vezes, ela aparece quando menos esperamos, em pessoas que amam sem condições. Se esta narrativa despertou emoções em vocês,
Não esqueçam de se inscrever em nosso canal para mais histórias que celebram a força do amor familiar e a coragem cotidiana. Deixem um like se vocês acreditam, como nós, que qualquer pessoa pode ser um herói quando se trata de proteger aqueles que ama. E nos comentários, contem suas próprias histórias de coragem. Pequenas ou grandes, todas merecem ser celebradas. Até a próxima história e lembrem-se, às vezes o maior heroísmo está simplesmente em não desistir daqueles que precisam de nós.